E eu quero falar um pouquinho sobre a política de Donald Trump. Em um dos primeiros atos depois de tomar posse nesta semana, o presidente dos Estados Unidos tirou o país do Acordo de Paris, que estabelece diretrizes sobre o clima e como a humanidade deve combater o aquecimento global sobre essas questões. E para falar um pouquinho mais sobre isso agora, eu quero receber aqui o advogado Marcelo Rodante, que é especialista em políticas públicas e mudanças do clima. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender neste fim de semana. Eu quero saber primeiro a tua avaliação sobre essa decisão dos Estados Unidos. De que maneira isso impacta aquilo que seria a obrigação do país de cumprir e de que maneira que mexe também com os outros que hoje integram o Acordo de Paris. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. O Acordo de Paris ele é o tratado mais importante em relação a esse tema do clima. Temos lá mais de 194 países fazendo parte, as nações, praticamente todas as nações do mundo fazem parte desse acordo. E ele não é um acordo obrigatório, no sentido de que a adesão de todas essas nações ela foi sendo feita ao longo do tempo de maneira voluntária. E o principal ponto desse acordo é um consenso científico que, veja, data desde 1988, no primeiro painel do IPCC, já tinha um consenso científico da questão climática. Mas, enfim, o fato é que, dado esse consenso científico sobre o fenômeno do aquecimento global, os países, eles têm que empreender esforços no sentido de apresentar metas para que essas metas possam ser alcançadas. Então, o acordo, ele trata de vários pontos. O principal é tentar manter o planeta dentro do aumento de 1,5 graus Celsius, se possível, mas não passar de 2 graus Celsius, né, obrigatoriamente, em relação ao que se media de temperatura do planeta na era pré-industrial. Bom, então você tem esses países conjugando esses esforços e cooperando para conseguir diminuir as emissões dos gases de efeito estufa e para retirar gases de efeito estufa. E a matriz, né, do combustível fóssil, ela é uma grande responsável, a maior responsável pela emissão desses gases. Então, quando os Estados Unidos eles se retiram do Acordo de Paris, que eles são hoje o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, e historicamente os maiores emissores, você cria um problema em relação a essa questão climática. Isso pode fazer com que outros países, outras nações, já venham escutando, por exemplo, do Milei da Argentina, o interesse, a possibilidade de se retirar do Acordo de Paris, ou vozes de parlamentares que em alguns países começam a andar nesse caminho. Então você enfraquece a questão do acordo. E o principal ponto que eu quero chamar a atenção é que esse viés ele é muito ideológico, ele não é baseado na ciência, mas numa ideologia. E essa ideologia ela é preocupante, porque ela vai poder gerar uma desaceleração da transição energética justa. Então isso que a gente precisa tomar cuidado com essa desaceleração, com a dificuldade de financiamento em relação a esses temas. A gente tem desafios muito importantes, especialmente para quem vai no consenso científico de que isso é uma realidade. E doutor, é estranho, né, pensar que isso acaba sendo até uma política de governo e não de Estado, né? Porque se há essa preocupação que o senhor acabou de mencionar, da gente não garantir uma transição, isso fica ainda mais preocupante quando você acompanha governos que, a depender do presidente que assume, ou você volta para o acordo, ou você sai do acordo. Ou seja, há uma necessidade de continuidade para que a transição seja completa, mas como que você garante uma continuidade se cada um pensa de um jeito e coloca o pé no acelerador ou no freio a depender do que pensa sobre o clima no país? É mais ou menos isso que a gente está acompanhando agora, né? Isso. Você não pode negar que os Estados Unidos eles têm o direito de sair e se retirar do Acordo de Paris. É um direito deles que ele exerceu no primeiro dia, primeiro ato dele. Sim. Por quê? Porque isso implica numa questão de soberania que é muito importante. Agora, quando um país com a potência dos Estados Unidos, a quantidade de emissão que ele gera, eles se retiram, eles estão dando o seguinte recado para o planeta: olha, eu não tenho obrigação de cumprir minhas metas, eu não tenho obrigação de participar do financiamento global em relação a isso, e eu vou, inclusive, fortalecer domesticamente a minha economia e a minha produção do que ele chamou, né, o ouro líquido. Então, e eu vou fazer a perfuração e nós vamos aumentar a nossa economia.
O que me parece que seria muito importante era a gente ter esse consenso claro da transição energética justa. Não é uma questão de condenar o combustível fóssil completamente, o que gera essa polemização toda. Combustível fóssil é muito importante, responde a 80% da nossa produção de energia global, mas é fazer uma transição, é apoiar os investimentos na energia renovável, que aí vem a biocombustível, hidrogênio verde, a hidroelétrica, tantas formas possíveis de gerar energia com muito mais sustentabilidade. E o ponto que você tocou é essencial. Está claro que é uma questão muito mais de governo do que de Estado. Não existe essa perenidade. E é a perenidade que é importante para o acordo. Mas também, se a gente for ser sincero e for fazer uma análise, são os Estados Unidos que saíram por conta do governo Trump, lá no primeiro mandato dele, e agora se retira no seu segundo mandato. Então, não é um fenômeno que você vê acontecendo, justamente porque isso traz um impacto global muito contundente. Sim. É a força dos Estados Unidos, do Donald Trump, da visão dele, que permite com que ele faça esse tipo de posicionamento. Outros países sofreriam impactos de mercado, sofreriam muito maiores. Então, é uma questão que a gente também tem que balancear. Sim. Doutor, só para a gente arrematar a nossa conversa, nós estamos falando de um ano muito importante para o Brasil por conta da COP30. O senhor acha que essa decisão dos Estados Unidos tira um pouco também da importância da participação do país ou da maneira como ele pode fazer a diferença na nossa COP30 em Belém do Pará? Eu vou te dar uma resposta de alguém que é otimista. Eu acho que isso aumenta muito a nossa missão, isso aumenta muito a nossa tarefa. Eu acho que o Brasil tem uma preocupação com essa agenda climática, né? Eu afirmo aqui que tem uma preocupação climática, a despeito das nossas queimadas terem aumentado muito, o que é difícil de controlar, mas o nosso desmatamento ele diminuiu. Só que eu vejo o esforço do governo em tentar estabelecer políticas e movimentar e ter um protagonismo nessa agenda. A nossa matriz energética ela é um exemplo para o mundo, e o Brasil, então, ele vai ter que trabalhar muito bem, né? Agora, com a nomeação da presidência da COP, né? A gente vai precisar trabalhar muito, né? E temos ali um presidente experiente para fazer esse trabalho. E eu espero que os outros países, a União Europeia e outros países, eles reforcem a sua presença. Muitas empresas, inclusive americanas, inclusive do setor de energia, são contrárias à saída dos Estados Unidos. Chevron, Shell, ExxonMobil, elas entendem, até elas criticaram no sentido de que poderia continuar uma transição com calma. A questão da segurança energética, para o pessoal, nossos ouvintes entenderem, o petróleo hoje, o carvão, o gás, eles movem a economia da energia no mundo. Mas se a gente não fizer uma transição e buscar essa transição com ciência, com tecnologia, com investimento, a gente vai continuar aquecendo e isso vai gerar os extremos climáticos que nós estamos presenciando. Então, assim, o Brasil tem um papel fundamental, eu sou otimista, eu acredito que o Brasil vai desempenhar bem esse papel e tomara, vamos rezar para que as nações elas redobrem a sua atenção, as empresas venham à cena para que essa questão ela fique cada vez mais clara, que as pessoas entendam que esse ceticismo climático, que esse negacionismo climático, ele não tem base no consenso científico. Né? Você verifica, por exemplo, discussões das redes sociais, você vê discussão para tudo que é lado e uma grande quantidade de pessoas achando que isso é uma falácia, que é uma mentira, que é uma farsa. Mas não é. Temos que acreditar na ciência por conta das próximas gerações. Marcelo Rodante, obrigado por conversar conosco, viu? Um ótimo fim de semana. Obrigado. Até a próxima.